Eu moro na Irlanda há 6 anos e esse ano eu tô indo embora e eu vou te contar uma realidade que não te contaram. Olá pessoal, boa noite. Hoje é dia 2 de março, 7h35 da noite. Eu tô gravando esse vídeo. Primeiramente eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Moisés, eu sou natural de Santo André. Eu cheguei na Irlanda em 2019, né? Tô aqui já há 6 anos. Em agosto eu completaria 7, né? E eu tô aqui para contar a minha realidade, a minha experiência na Irlanda, né? São 6 anos, então assim, eu anotei aqui para ver alguns tópicos, né, do que eu quero falar. Eu vou tentar resumir um pouco, navegar durante os assuntos, né? Fiz meio que um roteiro aqui. Eu não tenho hábito nenhum de gravar vídeo, então já quero deixar isso bem, bem claro. Não sou influencer, não fico criando conteúdo no Instagram, vídeo, nada disso, nem uso muito para falar real ultimamente. Mas eu queria compartilhar com vocês, com quem estiver assistindo a minha experiência, aqui a minha leitura nesses 6 anos, tá? Eu quero deixar claro que eu não tô querendo aqui falar em nome de ninguém, nem da comunidade brasileira que tá aqui, deve ter 80 mil pessoas, talvez menos, talvez mais, e eu tô aqui para dizer, contar a minha visão, a minha realidade, a experiência que eu tenho aqui na Irlanda. E outra coisa, esse vídeo vai ser um vídeo bem orgânico, tá? Então, assim, eu não vou, assim, editar, eu não vou também aqui buscar falar de uma maneira extremamente formal. Eu vou falar de uma maneira mais coloquial mesmo, informal. Então, assim, não reparem se eu não conjugar as concordâncias verbais, nominais, tudo bonitinho. A gente tá trocando uma ideia, isso aqui estamos batendo um papo. Esse realmente é o intuito do vídeo. Eu não quero também fazer muitas edições, ficar cortando, voltando. Meu interesse aqui é falar de uma vez só, acabou o vídeo, eu posto, tá? Então, vou falar brevemente minha história antes de eu vir, né? Eu sou natural de Santo André. Vim em agosto de 2019, eu trabalhava na segunda maior rede de academias do Brasil, a primeira é Smart Fit, né? Eu trabalhava na segunda maior. Comecei como atendente, depois eu virei supervisor, foi um lugar que eu fiquei um ano. Tinha uma vida ok no Brasil, uma vida digna, não era luxo, ostentação, nada disso, mas eu vivia bem, graças a Deus, morava bem com a minha família, tinha meu carro, tinha minha qualidade de vida. E eu lembro que um dos professores da academia, ele dava aulas coletivas, né, de fit dance, ginástica, pilates, essas coisas e tal. E ele tinha vindo à Europa, né, com um ex-companheiro dele, eu não tenho mais contato com ele, e ele ficou um mês aqui e ele me contou, né, sobre a Irlanda. Eu nem conhecia a Irlanda, gente. A Irlanda é literalmente uma mancha no mapa. Não fazia ideia do que a Irlanda, onde ficava, tinha talvez ouvido falar alguma vez. E ele me contou como que era, e eu falei, pô, acho que eu vou para lá. Eu tinha o intuito de aprender inglês, eu queria viajar a outros países, né? Tinha essa coisa de conhecer a Europa. E eu achava que ia ser bom para mim, né? O meu intuito era, vou ser bem honesto, era trabalhar, tipo assim, ficar aqui uns 10 anos. Eu já não tinha planos de ficar aqui para sempre, antes de sair do Brasil, hein? Eu fui me tornar ainda mais brasileiro quando eu vim para cá. Eu vou chegar lá. Então eu vim para Irlanda antes, né? Planejei, falei, pô, vou para lá, vou trabalhar uns 10 anos, ver se eu compro uns 2 apartamentos no Brasil, vou guardar muito dinheiro e vou voltar pro Brasil tranquilo, de grana, vou é, estudar depois, fazer o que eu quiser do meu tempo livre. E vim pra cá. Quando eu cheguei aqui, né, em 2019, fiz o curso, comprei curso de inglês, tudo que tem que fazer, comprovação de dinheiro na época, levantei um dinheiro que eu nunca tive na minha vida. Eu acho que eu gastei em média uns 40 mil reais na época, hoje deve estar uns 70 já. Nunca tive esse dinheiro, só tive por causa da rescisão, as coisas que eu consegui levantar os recursos, né, para poder vir. E logo que eu cheguei aqui, né, já me deparei com um quarto com já duas beliches já. É bizarro, assim, mas cheguei e falei, pô, acabei de chegar, tenho que me adaptar, ver qual é que é. Já fiz amizade com o pessoal brasileiro que estava nessa acomodação. É como se fosse um hostel, meus amigos até hoje, pessoal que eu tenho muito carinho, a gente não tem muito contato, mas enfim. É isso, me ajudaram. E logo eu vi, assim, a realidade já de primeira, assim, né? Lembro que eu fui no centro de Dublin, já achei muito sujo, imundo, gente usando droga pra tudo quanto é lado. Eu falei, caramba, já tô com uma visão estranha daqui, né? Achei que já é um conto de fadas, né? Mas tudo bem, fui me adaptando, fui pra escola, comecei a trabalhar em cozinha, lavando prato, fazendo tudo que vocês possam imaginar. Você chega aqui sem inglês, eu não conhecia ninguém. Com visto de estudante, é complicado, né? Fui já pra
pra riba, mas eu vim pra trabalhar. Eu não vim aqui pra me acomodar, eu vim pra buscar aquilo que eu queria. Mas logo eu percebi que a moradia já não era uma coisa assim tranquila, porque eu achava no Brasil que eu conseguiria. Pessoal, se eu estiver falando rápido, me perdoem. Eu acreditava que do Brasil eu ia vir pra cá, juntar dinheiro, trabalhar bastante, morar num apartamento só pra mim, sonho meu. E aí, chegando aqui, eu vi que os aluguéis eram os preços elevados. Eu pesquisei antes, né, pessoal? Pelo amor de Deus, claro que eu pesquisei, mas quando você chega também, você acaba vendo na prática como as coisas funcionam. E eu via que todo mundo compartilhava a casa, cara. Todo mundo compartilhava a casa, todo mundo compartilhava um quarto. A gente dividia quarto quando chegou, muita gente divide. E depois o sonho de consumo era ter um single. Um single, para quem não sabe, é você ter um quarto de solteiro. Porque aqui na Europa, na Irlanda, né? Eu tô falando da Irlanda. Eu sei também como a banda toca em alguns países da Europa, mas eu vou falar da Irlanda, então eu vou tentar não fugir disso. Gente, quase todo mundo divide casa, tá? Todo mundo. Você vê a galera viajando, isso e aquilo. Depois vou chegar lá também, mas todo mundo divide casa. É raro as pessoas que não dividem casa, que moram sozinhas. Pelo menos eu tô contando a minha realidade, o que eu vejo, o que eu conheço. De a cada 20 pessoas, 19 dividem casa pelo menos com uma pessoa. Tem gente que mora em casa com 10 pessoas, com 13, com 20, com 5, com 3, com 2. Eu já dividi com 13, dividi com 10. É um inferno. Não romantizo, é péssimo porque a Irlanda vive uma crise imobiliária que é escasso aqui a moradia, cara. É uma coisa assim medonha, é muito caro, é muito difícil você conseguir. Não é assim uma questão de ser culpa, né, de quem não procura direito. Gente, é muito caro e é disputadíssimo. Um apartamento é, sei lá, 300 pessoas querendo aquilo. Porque tem muitas pessoas aqui, muitos imigrantes também, mas a culpa não é dos imigrantes, tá? Pelo amor de Deus. É do Estado, beleza? Pra mim é culpa do Estado, eles têm que garantir a qualidade de vida das pessoas. Se tá enchendo, por eles podem falar, pô, vamos dar uma segurada aqui, vamos melhorar as estruturas, criar novas habitações, pra daí a gente, né, regularizar os preços dos aluguéis. Mas o que mais tem aqui, gente, é casa sublocada, muita casa velha, tem gente que mora em casa nova, eu sei, tem casos e casos, pessoal, tem casos e casos, mas a maioria dos imóveis aqui são antigos, são caros, tem casas que não tem nem central de aquecimento aqui. Já pensou você passar um inverno menos 7 graus negativos sem heater, que é o aquecedor na casa? Já passei, hein? E conheço gente que já passou também. Deus me livre, você quase morre. Tu não aguenta, é muito frio. Então são casas muito antigas, são casas velhas, às vezes que você tem que pagar um preço alto de aluguel. Tem apartamentos melhores, o lugar que eu moro hoje, graças a Deus, é um lugar bom. Eu divido só com uma colega e foi muito difícil a gente conseguir também, porque foi assim, casos igual ao meu é um a cada 10. O nosso landlord, que é o que. O dono da casa a gente chama de landlord aqui na Irlanda, tá? É o proprietário da casa, eles chamam de landlord. Ele tinha esse apartamento, eu morava em outra casa que eu dividia com mais 4 pessoas. E a gente negociou o valor, ele disse que se eu conhecia alguém, eu falei que eu estava interessado, mas é muito difícil isso acontecer, gente, é muito difícil. Tá cheio de sublocador maltrapilha aqui, que se aproveita muito da galera mesmo, eles só querem o dinheiro e bota a galera pra morar, desculpa o termo, pior do que porco em chiqueiro. Porco em chiqueiro às vezes tá melhor do que certas casas aqui. E conversei com ele e ele queria um preço, eu ofereci outro, eu falei, olha, eu não... Vou tentar resumir, eu não posso pagar isso, nem eu, nem quem eu possa trazer comigo, porque o custo de vida tá muito alto. Eu fui honesto com ele. Falei, mas a gente vai cuidar do apartamento, você aceitar, a gente pode honrar com as contas. E ele aceitou. Foi um cara muito gente boa com a gente, ele aceitou, trouxe uma colega para morar comigo. E aqui a gente paga 1.200 euros num apartamento de 2 quartos. É impossível, quase. Tem gente que vai falar, eu também pago menos que isso. Exceção não é regra. Isso aqui é exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Porque em Dublin, pelo menos, que é onde eu moro, um apartamento desse aqui, pessoal, é tranquilo 2.200 euros. E eles iam colocar 5 pessoas para morar aqui. Eu sei o que eu tô falando. Graças a Deus não foi o caso aqui. A gente divide, eu trouxe uma colega para morar comigo, que ela morou comigo em outras casas também, que a gente sofreu muito. Falei, quer vir comigo? Venha, vamos ser felizes nesse novo lar. E viemos para cá, mas é uma situação muito complicada de moradia aqui. O preço é muito caro, pessoal. Eu acho que não compensa, cara. Comprar uma casa aqui então, tá fora. Tá fora, é caríssimo você conseguir. Tem um casal de brasileiro, outro que consegue comprar. Moisés, não conheço ninguém, nenhum solteiro brasileiro aqui que comprou uma casa sozinho. Eu não conheço. Tem que ser rico. Porque nem trabalhando muito aqui
É difícil você conseguir, o banco pede uma comprovação muito alta, eles não é que nem exemplo. Vou dar um exemplo, tá? Caixa Econômica Federal, que financia até sem entrada. Aqui não tem isso. É muito mais complicado e é em euro, né, pessoal? E o custo de vida também é muito alto. Então é difícil você conseguir comprar uma casa. Muitos vão dividindo mesmo. E vamos combinar, os preços desde a pandemia aumentaram muito aqui. O custo, como é escasso, oferta e demanda, né? É uma matemática básica. Eles colocaram, subiram um sarrafo no preço, tá lá em cima. Então, uma casa, às vezes, um sobrado aqui de 2 quartos custa 500 mil euros, pelo amor de Deus. Nem vale a pena. Era uma casa que talvez custaria muito menos há poucos anos atrás. Né? 500 mil euros é quase mais de 2 milhões e meio de reais, não sei. Loucura. Para quem pretende ficar para sempre aqui, talvez é uma alternativa, vamos dizer assim. Mas é muito caro, é muito difícil conseguir o imóvel próprio aqui. Outra coisa que eu queria falar também é sobre saúde pública. A Irlanda, ela não tem um sistema de saúde público, ela tem um sistema, ela atende algumas coisas, mas assim, gente, é péssimo. Ficar doente aqui na Irlanda é você e Deus, digamos assim. Tem algumas empresas que oferecem um convênio onde as pessoas têm um desconto, onde elas podem pagar alguma coisa. Porém, o problema aqui, pessoal, é que a qualidade da medicina, eu vou falar isso, vocês podem pesquisar, é muito inferior à do Brasil. Acredite se quiser, é péssimo. Né? O nível aqui de medicina é muito inferior ao Brasil. É escasso o serviço, você precisa pagar, eles demoram uma vida para ver você. Eu tenho casos, exemplos aqui que eu vou citar durante o vídeo. Graças a Deus eu nunca precisei ir para o hospital, já fiquei doente em casa. Fiquei na minha cama aqui com os meus remédios aqui, tomando chá e fiquei bem, graças a Deus, sempre tentei me cuidar também. Mas assim, não tem, o pessoal aqui sofre muito, né? Eu tenho até uma. Eu não vou citar nomes, né, pessoal, para preservar, né, a respeitar a identidade das pessoas também, mas teve um rapaz que ele, lá atrás, quando eu cheguei até, ele fez a escola de inglês comigo, né? E ele machucou o pé jogando bola. E ele foi pro hospital aqui, ele teve que esperar 12 horas para poder ser atendido. Era um caso de emergência, diz que o pé dele estava ficando preto já. E nenhum médico veio ver ele, não tinha. Ele teve que ir para outro, acho que para Galway, que é praticamente atravessar. Ele anda 2 horas e meia de carro, com o pé totalmente machucado, quebrado, luxado. Ele teve que alugar um carro para poder ir para esse hospital, para conseguir ser atendido. Depois eu não sei que fim que deu. Teve também uma colega da faculdade, ela também não vou citar nomes, pelo amor de Deus, só vou dar o exemplo da situação. Ela estava se sentindo muito mal aqui na Irlanda e ela foi no médico algumas vezes e aqui tudo aqui é paracetamol. Toma um paracetamol, eu não sei se tem no Brasil, gente, desculpa, eu não lembro se tem no Brasil isso, mas aqui é quase como se fosse um placebo. Você tá doente, paracetamol. Quebrou uma perna? Paracetamol. É tudo paracetamol. E às vezes não resolve, eles às vezes não se aprofundam em certos exames, depende do caso também, não estou generalizando, mas de modo geral não é legal. Resumindo, ela tava se sentindo mal, foi no médico, pediu pra fazer exames, e eles, não, cara, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tranquilo, toma um paracetamol e vai pra casa, e ela tá com alguma coisa errada. E eles aqui na Irlanda, os médicos, não, tá tranquilo, toma um paracetamol e vai pra casa. E ela foi pro Brasil fazer os exames dela. Quando ela chegou no Brasil, ela foi simplesmente internada. Tá entendendo? Ela foi internada porque o que ela tinha era muito sério. Eu não perguntei também o que era, pelo amor de Deus, né? Não tinha essa intimidade com ela comentou comigo na sala, com um grupo, né? E ela praticamente ficou internada no Brasil. Não sei o que era, uma coisa seríssima. Ela não sabia nem se ia voltar para Irlanda, mas na formatura eu encontrei ela lá. Eu não perguntei isso, né? Pelo amor de Deus. Mas eu vi que ela estava lá. Conseguiu se tratar, não sei o que era. Eu às vezes vou dar um bisu aqui na tela, pessoal, porque tem uns tópicos aqui só para mim ter certeza de que eu tô falando sobre tudo, tá? Outro exemplo também, tem vários, pessoal. Eu não vou poder contar todos, senão eu não vou conseguir navegar nos outros tópicos. Mas eu vou citar mais um, tem milhares. Eu tava na barbearia também cortando um cabelo uma vez, né? Uma barbearia só de brasileiro. E eu vi um brasileiro lá que ele tava com o joelho meio aberto, assim, sabe? Todo costurado, tá feio, assim, né? No sentido de. Não de estética, né? Mas parecia que ele tava muito machucado. E eu comentei com o barbeiro que tava cortando meu cabelo, eu falei, pô, meu, o brother ali tá com o joelho bem zoado, né, meu? O que aconteceu? E ele contou pra mim, falou, cara, caiu de scooter patinete elétrico, tem muito aqui, né? Eu nem ando,
Ia comprar, desistir. O cara caiu de scooter, né? E rasgou o joelho dele, né? Tipo, abriu, né, pessoal? Assim, machucou, ficou feio, foi pro hospital. E os caras aqui não conseguiram resolver. Então, assim, o que acontecia? A cada 3 em 3 meses, o joelho dele enchia de pus, tá entendendo? E ele tinha que abrir para remover o pus, para fechar. Aí depois de 3 meses tinha que abrir de novo, porque é que eles não conseguiam resolver o problema dele. Ele tava com passagem comprada pro Brasil para fazer para resolver o problema dele, entendeu? Teve que ir pro Brasil. E tem vários outros casos também, sobre dentista, ou uma coisa que ele consegue resolver, uma coisa ou outra, mas se entrar numa coisa às vezes assim, a coisa mais complexa, uma doença, um tratamento, dependendo do que for, tem que ir pro Brasil. Olha, quem diria, né? Então, o nosso nível de medicina no Brasil é exemplo, é espelho para o mundo. Aqui não tem nada comparado ao SUS. Ah, não é perfeito, eu sei, tem muito que melhorar. Mas, gente, nem se compara, tá? O nosso SUS é uma benção. Vou ser honesto, eu era antes, né? Anos atrás eu não tinha consciência. Eu falava, cara, o SUS tinha que acabar. Deus me livre. Deus me livre. Bati na madeira. Hoje eu vejo a importância, como o SUS é uma coisa assim, para melhorar, dá, mas gente, é uma coisa incrível, uma coisa que não tem aqui. Você ir ver o médico, pegar medicamento, entendeu? Tomar injeção no hospital, tudo aqui é pago. Ah, vou dar mais um caso para mim poder avançar para o outro tópico. Uma colega aqui, ela teve na época do Covid, cara, ela teve pneumonia. Teve pneumonia e ela ficou internada 8 dias. 7, 8 dias, assim, pra tratar, porque o negócio tava feio. Chegou o bilhete, né? A conta na casa dela. 8 mil euros pra ela pagar por uma semana de internação. Vocês têm noção do que é 8 mil euros? O salário mínimo aqui é 1.600. Ninguém vive com salário mínimo. 8 mil euros é um dinheiro que é loucura. Essa foi a conta. Então tudo aqui é pago. Não existe esse negócio de você tem que pagar para ver o médico. Tudo aqui é pago. E é caro e o serviço às vezes não é eficiente porque você precisa. Conheço várias pessoas que foram para o Brasil, retornaram ao Brasil porque descobriram assim uma diabetes, um caso de saúde que necessitava de um tratamento que só o Brasil podia oferecer, cara. Né? Então, assim, a nossa medicina tá muito anos luz à frente, cara. Anos luz à frente, né? Para um país, aqui no caso, que é de primeiro mundo, eu achava que isso funcionava melhor, né? Mas essa minha visão, o que eu vi, enxerguei, isso aqui não foi a história da carochinha, né? Que o periquito contou pro papagaio e contou para mim. Foram pessoas que eu vi, eu conversei diretamente, então eu sei os dados que eu tô trazendo. Não vou extrapolar aqui nenhuma história para vocês, não preciso disso, tá? O intuito aqui é ser o máximo que eu puder fidedigno com as experiências que eu tive, com o que eu vi e vivenciei. Então essa é a minha análise também. Outra coisa que eu ia falar sobre segurança. Aqui na Irlanda nós não temos necessariamente polícia. Eles têm algo chamado guarda, que é extremamente ineficiente também, tá? Aqui nós não temos, assim, vou ser sincero, pessoal, não temos esse negócio de certos furtos, uma mão armada, esse tipo de coisa, sequestro relâmpago, você não vê muito acontecer, mas a Irlanda também não é um lugar tão seguro quanto parece, tá? Aqui tem muitas gangues, né? Nós chamamos essas gangues de nanás. Naná é um termo brasileirizado, enfim, que os brasileiros criaram, fechou? De um termo em inglês que eu não vou citar, porque esse é um termo muito pejorativo aqui. Então eu prefiro não falar esse termo em inglês, vocês podem pesquisar depois no Google se quiser, a gente chama só de naná. São gangues de adolescentes, tá? Eles vêm geralmente de uma classe econômica mais pobre, de famílias bem desestruturadas geralmente, né? De violência no lar, forte adicção entre a família. Então eles são muito revoltados assim com a vida, tá não aí para nada, o Estado também não consegue controlar, criam programas, mas é um problema que eles não conseguem controlar, e eles são extremamente perigosos, tá, pessoal? Não desacreditem, não. Teve vídeos que vazaram no Brasil deles atacando moto, várias violências, é terrível. Eles andam muito soltos pelas ruas e, assim, eles são muito xenofóbicos. Então, já atacaram vários imigrantes, já me atacaram. Mãe, tô bem. Minha mãe tá vendo esse vídeo, vai ficar desesperada, mas Deus salvou, não aconteceu nada demais. Mas já correram atrás de mim com moto, com coisa pra me pegar, de 20, de 30. Eles já. É pesado o que eu vou falar, mas eu vou falar. Eles já tiraram a vida de outros imigrantes também, porque eles andam com armas brancas às vezes, né?
Então é uma violência muito grave, já espancaram muitos brasileiros aqui, outros imigrantes também. Teve um outro brasileiro também que, eu não sei se eu poderia falar isso, eu não vou citar nomes em respeito à família, e enfim. Mas eles também já tiraram a vida de outro brasileiro também. E a polícia investigou na época, ele estava com um carro roubado. Foi no centro da cidade, se eu não me engano isso, foi bem próximo. E foi um choque para a comunidade, né, pessoal? Toda vez que um brasileiro é machucado, todos se machucam. A gente sai do Brasil para buscar uma vida melhor, né? Não sai para fazer ruindade. Alguns, né? Mas a maioria é trabalhador, né, pessoal? Vem em busca de algo melhor para si, para a família. E foi muito triste, a polícia depois investigou, a gente só descobriu que o jovem, né, pegou 2 anos de detenção, reclusão, sei lá, e já tá pelas ruas de novo. E eles atacam muitas pessoas, né? Uma amiga minha, eles jogaram uma vez dentro de um canal. Um canal é um canal de água, né, que passa pelo meio da cidade, não sei explicar direito. Ele é estreitinho aqui na Irlanda, mas tem quase 5 metros de profundidade. E eles são assim, chegam perto de você. Se eles cismarem com você, é você e Deus. Eles cismaram com ela, ficaram mexendo com ela, era uma mulher. E os adolescentes jogaram ela no canal e ela não sabia nadar. Tá viva, graças a Deus, ela conseguiu sair. Mas tem milhares de histórias, pessoal. Comigo já correram atrás de mim, já tentaram. Uma época eu tinha uma moto aqui que eu fazia umas entregas, tentaram roubar minha moto, tentaram me agredir. Mas a mão de Deus, que nessas horas, pessoal, é Deus. A mão de Deus não permitiu que nada acontecesse, tanto que eu até parei de fazer esse trabalho, que eu falei, cara, uma hora ou outra eu posso perder minha vida, Deus me livre. E é complicado, né, pessoal? Eu acho que uma mãe, um pai, um familiar, um parente, um amigo, ninguém, né, pessoal, quer se despedir de um ente querido, de uma pessoa que vai para a Europa, para Deus me livre e guarde receber o corpo da pessoa de volta, né? Como já aconteceu algumas vezes, né? Então a gente quer voltar, se voltar para o Brasil, a gente quer estar vivo, né? Tá inteiro, tá íntegro, voltar bem, viver a nossa vida, mas tem que tomar cuidado. Então, assim, furto de celular realmente não tem muito, pessoal, mas tem violência aqui em Irlanda assim, tá? E não é casos isolados. Não é uma exceção, uma a cada. Acontece por aí muita coisa, muita briga, muita confusão. E você não pode necessariamente se defender, porque se você agredir um deles, geralmente a guarda é capaz de prender você e eles saem pela porta da frente, porque eles são também protegidos pelo Estado, a maioria deles são um poucos de menor, até se for de maior, existe uma certa proteção. Eu vejo dessa forma, minha opinião, Moisés, eu não concordo, eu moro aqui e não acho isso. Beleza, é minha opinião, tá? De 6 anos. Existe sim uma proteção com eles, a polícia não mexe muito com eles, eles fazem o que eles querem, eles fumam no meio da rua, eles zombam da guarda aqui, eles ficam rodeando com a moto em volta do carro, mexendo com os agentes, e os agentes não fazem absolutamente nada. Agora vai você, imigrante, fazer qualquer coisa, não que você vai fazer uma coisa errada, mas diga assim, a lei para você funciona. Você pode ter certeza que para você eles vão cair matando em cima, para eles não. Eu acho que existe sim essa, como posso dizer, esse relaxo assim, sabe? Tá Deus a dará. Eles não têm controle, uma vez ou outra fazem alguma coisa, mas você vê que tem um, pô, me fugiu a palavra agora, uma sensação de impotência mesmo do Estado, da segurança pública oferecer essa segurança, né? E a outra coisa que a Irlanda enfrenta também é uma alta adicção, alto consumo de drogas no centro da cidade, gente. É terrível. É terrível. Você vê gente assim no meio da rua, no centro de Dublin. Podem pesquisar, tá? Não acredita em mim, pode pesquisar. Tem dado, tem vídeo, pode colocar no chat GPT. Não só pelo chat, né, pessoal? Pelo menos eu, quando eu quero me informar, eu pesquiso em 4, 5 veículos diferentes para você contratar os dados, né? E ter informação. Aqui, a galera vende. Eu não sei se eu posso falar essa palavra. Vende droga no meio da rua. Aquela que termina com C e termina com K. Será que eu posso falar? Crack. Eles vendem isso no meio da rua, no meio do rio, no centro da cidade, no centro de Dublin. Tem uma rua chamada O'Connell e tem uma ponte que é o coração de Dublin, cara. É o centro da cidade, cheio de câmera. Cara, eles vendem assim no meio da rua. Eu vejo isso todo dia. Todo dia eu vi o pessoal, vejo direto eles dando palada no meio da rua. Tá entendendo? Acendendo o cachimbo no meio da rua, com câmera em cima. Aí você olha de um lado, a polícia tá lá parada, assim, a polícia a guarda, né?
encostada assim, né, conversando, e a pessoa tá traficando, a galera voltando do trabalho, e aqui a galera ignora. É muito louco isso, entendeu? A galera não fala nada, é como se não estivesse vendo. Mas você vê aquilo ali, você fala, meu Deus do céu, parece uma epidemia, assim, de drogas na rua. E é muito triste, pessoal, também, né? Eu queria dizer aqui que usuários, eles são pessoas doentes, beleza? São seres humanos, né? Não é bicho, pelo amor de Deus. Eles precisam de ajuda. São pessoas que precisam de ajuda. Eles são doentes, eles são dependentes, né? Então, inclusive, agora o Brasil está desenvolvendo aí uma vacina contra cocaína e o crack que poderia tranquilamente chegar no mundo e chegar aqui, né? Ainda estão ocorrendo testes em animais, mas se aprovarem, seria uma coisa maravilhosa. Mas é um problema grave. É, Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal. É isso. Outro tópico que eu queria falar sobre os impostos e o salário, né? Algumas pessoas falam assim, no Brasil você não vive com salário mínimo, aqui muito menos. Nenhum lugar do mundo, gente, você vive com salário mínimo, nenhum lugar do mundo é perfeito, tá? E aqui na Irlanda, eu acho que o salário mínimo deve estar uns 13, 14 a hora, não sei, por aí, talvez uns 1.600 euros. Aqui só o aluguel de um quarto é 800 mil euros. Fácil, fácil. Menos que isso você vai dividir com 3 pessoas no mesmo quarto, e é terrível. Então, perdão, é muito caro. A tributação da Irlanda funciona mais ou menos assim. Se você ganha até 20 mil por ano, se eu não me engano, você paga 20% de imposto. Isso é toda semana, né? Você paga 20% ali, no final do mês, se eu não me engano, vai dar um total de 20%, uma coisa assim. Se você ganha acima de 40 mil por ano, se você ganha até 20 mil por ano, 20% de imposto. É isso. Para mim não confundir aqui. Se você ganha acima de 40 mil, você paga 40% de imposto. Ou seja, acima de 40 mil no ano, você paga quase 40% de imposto, que é praticamente quase metade do seu salário. Tá entendendo? E aí que tá. É um problema isso, porque o imposto é alto, mas como eu falei para vocês, aqui você não tem acesso à moradia. Ah, mas eu moro numa casa. Eu também moro numa casa. Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando? No sentido de você poder alugar uma casa, de você poder comprar. Nem que for, gente, um quarto e cozinha. Nem isso aqui você consegue. Eu conheço gente que ganha 70 mil ano. Tá dividindo casa também. Porque é escasso. E assim, como eu falei, um apartamento às vezes de um quarto é 2.200 euros. Não vale isso, caramba. Não vale isso, cara, né? Então, assim, a gente não converte geralmente euro para real, mas eu vou dar um exemplo básico para vocês. 2.200 euros é como se você pagasse um aluguel de 13 mil reais no Brasil. 13 mil reais, 14, 10, 12. Gente, dependendo do lugar, você aluga uma mansão com esse preço. Para você alugar um apartamento normal, às vezes um apartamento até antigo. Porque um novo, então, deve ser uns 2.500 euros por aí. Então não compensa. Você vai. Quase metade do seu salário, mais do que a metade, talvez, vai para o aluguel, tem as contas ainda. Então não vale a pena. Então a galera acaba dividindo por isso. Então, assim. Aí não tem o retorno da saúde pública que eu falei, né? Péssimo serviço. Vocês podem pesquisar aí se vocês quiserem. Eu trabalho num escritório, inclusive, que às vezes, dependendo do setor que eu trabalho, eles atendem pessoas idosas também. Eles ligam lá solicitando enfermeiras. E é triste, pessoal, de ver. O próprio povo irlandês mesmo. Eles ligam lá, preciso de uma enfermeira, eu tô aqui doente, eu preciso disso, preciso daquilo. E não tem, às vezes, ninguém para ver eles. É muito escasso. Umas conseguem visitar, outros não. Tem idosos que ligam chorando lá, porque eles precisam trocar algum curativo, precisam de cuidado. Às vezes os parentes não podem auxiliar eles precisam do serviço público. São pessoas idosas que precisam dessa assistência, né? E é muito escasso, porque às vezes não tem ninguém para ver eles são sobrecarregados de pedidos, não conseguem atender toda a população. Então, assim, você paga muito imposto na Irlanda, o imposto aqui é muito alto, você não tem acesso à moradia, praticamente, você não vai, dificilmente a galera que vai comprar uma casa em 10 anos, alguns vão, tem gente que tem, ok, mas assim, gente, de 6 anos que eu tô aqui, dá pra contar nos dedos quem comprou casa aqui. Nos dedos, assim. É muito pouco. A maioria tá dividindo, porque o custo de vida também aumentou muito aqui. Uma pint que a gente fala um copo de cerveja, custa 8 euros, pô. Quando eu cheguei aqui era 4,50, 5 euros. Tudo aumentou. Tem coisas no mercado que... Tô com sede, não tô com água aqui. Mas eu vou continuar tocando.
Tem coisas aqui no mercado, pessoal, que aumentou 200, 300 euros, mas tem coisas ainda que são baratas, mas o custo de vida aqui aumentou demais. Tá muito caro. Então, às vezes, pessoal, é o que eu fico pensando. Eu falo, poxa vida, cara, eu pago caro no aluguel. A gente paga caríssimo para daqui, cara. O visto para você estudar aqui, cara, é o olho da cara, é muito caro. E eu fico pensando, que retorno eu tenho aqui? Vou continuar construindo essa narrativa e vou fazer umas analogias também. E outra coisa, quando você é imigrante aqui, você não tem os mesmos direitos que os irlandeses têm. Você paga imposto igual ao irlandês, você vai trabalhar dependendo 3, 4 vezes mais. Tem irlandeses que também são trabalhadores, pelo amor de Deus, tô chamando aqui ninguém de vagabundo. Mas você vai trabalhar, você vai pagar muito imposto e você não tem os mesmos direitos que eles. Aí tem gente que fala assim, nossa, você quer ir pra Irlanda pra ficar de benefício. Não, pelo amor de Deus, entende o que eu tô falando. Estou dizendo que assim, você não tem os mesmos direitos. No Brasil, a Constituição do Brasil, ela garante que até os estrangeiros e os brasileiros, tanto os naturalizados quanto os natos, têm os mesmos direitos. Se você tem um CPF, um RG e trabalha, você tem os mesmos direitos que os outros. Aqui não. Você não está elegível. Então, assim, aqui o pessoal, por exemplo, eles ficam desempregados, eles têm direito a receber um pagamento semanal, os irlandeses, mas eles têm vários outros benefícios. Você não tem. Mas você paga imposto igual a eles, mas você não tem esses mesmos benefícios, você fica com uma mão na frente e outra atrás. Então, às vezes, a impressão que eu tenho, eu estou dizendo que é a minha impressão, é que às vezes, pessoal, eu cheguei à conclusão de que às vezes a gente praticamente sai do Brasil, vem meio da nossa mão de obra aqui, às vezes é quase uma mão de obra escrava, que você vai trabalhar demais, pagar imposto para sustentar o europeu. Essa é a minha visão, tá? Eu acho que isso acontece muito, porque dá a sensação, às vezes, como se nós fôssemos, assim, bolsinhas de sangue, assim, sabe? Bolsinhas de sangue que vai alimentando os outros ali e você não tem um retorno em nada do que você está investindo. Porque, aliás, a única coisa que eu tive até agora foi esse óculos aqui, ó. Eu posso fazer gratuitamente, pagando. Deu 20 euros, porque essa armação aqui é a mais barata que tem. Se eu pegar uma mais cara, eu vou ter que pagar. Mas eu tive um desconto, porque o meu número social aqui, como eu tô 6 anos, eu tive esse benefíciozinho. Mas é só. Então, pessoal, vamos lá. Meia hora de vídeo já. Vou tentar não prolongar muito, mas vou tentar dizer tudo que eu tenho para dizer. Aí vai entrar uma coisa bem importante, que são as viagens, né? Não são as viagens que são importantes, é a analogia que eu vou fazer a respeito delas. Tem muita gente, pessoal, quando eu cheguei aqui, a gente tem às vezes uma sensação de dopamina, porque nas Américas, vamos lá, nós somos colonizados. O povo brasileiro, ele é colonizado a ter uma impressão de que o Brasil é uma bosta, o Brasil é o pior lugar do mundo para estar. A Europa e os Estados Unidos é o centro de tudo. Tá entendendo? A gente é ensinado a odiar o nosso país. Eu sei que não todos, pessoal. Eu sei que tem gente que ama o Brasil, tá aí, tem consciência, pô, já tá ligado que a Europa não é isso tudo. Mas a gente é ensinado assim, através dos filmes de Hollywood, toda aquela romantização de Europa. Então a gente se acha, às vezes se enxerga como cidadão de terceira classe. E é assim que muitos europeus veem a gente mesmo. É um povo, assim, às vezes receptivo, mas tem muitos que são bem racistas, assim, acham que a gente é bicho. Tá entendendo? Tem europeu que acha que, sei lá, eu sou de São Paulo, que a Avenida Paulista é uma floresta cheia de orangotango, assim, ó, pulando de um fio pro outro. Eles não têm, às vezes, noção do que é o Brasil, uma ignorância, assim, também, entende? Se acham, às vezes, superiores e não são, tá? Então, assim, tem isso, tem muita gente receptiva aqui também, não tô falando mal de todo mundo, mas, assim, a gente tem muita xenofobia aqui, tem muito racismo, e o racismo aqui, ele é multifacetas, não é aquela coisa muito agressiva, no sentido de, tipo assim, te xingar já direto, é aquele racismo enraizado, enrustido. É uma maneira de falar, uma maneira de tratar, como o irlandês é tratado, como você, que é americano, é tratado. Então você percebe uma diferença no tratamento. E muitas pessoas aqui, tem muitos irlandeses, gente boa pra caramba, pessoal. Gente fina, de coração bom, mas tem muitas pessoas aqui também. É a minha visão, tá, pessoal? Eles não falam o que eles pensam. Então todo mundo aqui é muito sorridente, é muito simpático, mas no fundo, às vezes eles, ó, Lapo, passa o rodo em você, eles não gostam de falar o que eles pensam, eles seguram muito, eles sustentam muito aquela imagem de serem pessoas tão doces e queridas, e você vê muitas hipocrisias ao longo do tempo. Eu já percebi várias vezes, assim, deles sorrirem pra alguém, sem todo queridinhos e por trás falar, eu odeio essa pessoa.
Então você percebe que tem muito essa coisa, você não consegue às vezes enxergar, é como se algumas pessoas fossem duas caras, entendeu? Muito simpático, mas quando tá muito exagerado é porque às vezes tem alguma coisa. Quando é genuíno, a gente sente. Você sente a energia da pessoa, fala, pô, essa pessoa é muito legal, muito querida. Eu conheci pessoas de gente boas demais, assim, mas tem muito isso também, muitos racistas que eles são incubados, assim. A gente sente a diferença, né, pessoal? É diferente você estar na Europa que tem muito essa coisa do racismo, né? De você não estar na sua casa. Você pode se adaptar, cara. Você pode se acostumar, mas não é a mesma coisa, né? Aquele mesmo senso de pertencimento, né? Vou dar um exemplo. Quando eu tava até na fila da imigração, aqui é uma humilhação, né? Fica os imigrantes, todo mundo na fila, congestionado, os vão passando tudo rapidinho. Beleza, estão no território deles, no continente deles, mas você vê que a imigração faz 300 perguntas pra gente, né? Às vezes, pra mim menos agora, no começo nem tanto, mas eu sempre tive ok com o meu visto, eu entrego o visto quando eu venho de viagem, entro normal, mas eu fui no Brasil nessa última vez, né? E eu fiz uma escala em Salvador. E aí, cara, eu lembro que tava uma fila lá de gringo, né, em Salvador, já queria descer lá, inclusive, já, mas enfim, eu tava indo pra São Paulo, e tinha uma fila e a mocinha, né, do aeroporto, ela gritava assim, brasileiros na fila de prioridade, por gentileza. A primeira vez que eu ouvi isso, assim, eu acho, na vida, eu nunca andei de avião no Brasil, né, a primeira vez que eu andei de avião pra ir embora. E foi um sentimento assim, sei lá, os gringos na fila, assim, tudo olhando pra cara do outro, né? Olá, quem vai nos atender? E a moça, brasileiros na fila de prioridade. Eu com meu passaporte azul, assim, ó. Sim, sim, mas você vê a diferença no quê? De você estar em casa. O tratamento de você estar em casa, como que é isso, sabe? Falei, poxa vida, né, cara? Que sentimento bom, né? E foi isso. Outra coisa que eu queria falar também, qualidade de vida. Pessoal, pelo amor de Deus, qualidade de vida, as pessoas veem muitas viagens e acham que a gente tá rico na Europa. Muitas pessoas comentam isso, eu postava as minhas viagens às vezes, mas assim, gente, as viagens, elas são só um frame. Imagina uma galeria de fotos assim, ó. A imagem, ela é um frame ali, um detalhe ali. Um detalhe não, mas é um caso ali, uma coisa que acontece às vezes 4, 5 vezes no ano. Só que aí, a gente tem 21 dias de férias aqui na Irlanda. 21 dias de férias, essa é a lei, a gente pode ter um pouco mais. Você viaja, às vezes, 4, 3 vezes no ano, mas os outros 300 dias você tá aqui. Tá entendendo? Dividindo casa, às vezes com gente porca, com gente que não limpa, que deixa o banheiro nojo, gente que chega em casa à tarde da noite fazendo barulho. É horrível dividir casa, gente. A gente chama de flatmate. Flatmate é nosso colega de casa. Tem gente que fala, ai, os meus flatmates são tão legais. Gente, eu não romantizo. Eu não saí do Brasil, me perdoa, para dividir casa. E dividir casa com a minha família é uma coisa, eu amo a minha família, beleza? Mas agora eu vim aqui pra conquistar, eu quero morar sozinho, pra ter minhas coisas. Eu não vim aqui pra dividir casa. Tá entendendo? Não é pra isso que eu saí daqui. Então, carros aqui também são baratos geralmente, dois. Dá pra você comprar uma BMW, uma Mercedes por 2, 3 mil euros, 4, 5, mas a galera já fica nisso, né? Isso é qualidade de vida, gente. Lembra que eu falei para vocês sobre moradia, sobre saúde, sobre impostos? Quando você ficar doente, você não vai estar dentro do seu carro e esperar você melhorar. Você não vai comprar uma passagem e vai lá ficar na frente da torre. E você precisa de médico, você precisa de atendimento, você precisa de saúde. Tá entendendo? Então, assim, e na Irlanda nem compensa às vezes você ter carro. Só se você morar um pouco longe, porque o trânsito aqui é um ovo, o trânsito é infernal, é muito mais rápido andar de ônibus às vezes. E você paga imposto também. Então eu nunca tive carro aqui, eu nunca quis ter, porque eu nunca precisei. Todo mundo aqui anda de ônibus. Isso eu acho legal. Dentista, todo mundo, gente. Assim, não tem essa coisa do Brasil, às vezes, né? Do pessoal falar, ó, o cara tá de a pé, tá andando de busão, uma vergonha. Aqui não tem isso, não. Todo mundo anda de ônibus, de bike, porque compensa. Então, assim, gente, a viagem é um escape, às vezes, que a gente tem. Viajar é maravilhoso, pelo amor de Deus, gente. É incrível viajar, é tudo de bom, mas às vezes não é como uma fuga da realidade. É um momento ali de 4, 5 dias que você volta pra cá. Tá entendendo? Então, assim, o que eu quero dizer, gente, os pilares para falar sobre qualidade de vida, os pilares: moradia, segurança, saúde pública, cara, e qualidade de vida, e poder de compra. Tá entendendo? Gente, qualidade de vida, não vão achando que é ir para Paris, que é ir para Espanha, isso é muito legal, mas, cara, a realidade de vida tá aqui.
Quando você vai viajar, você não tem preocupação nenhuma, pelo amor de Deus, gente. Qual que é a preocupação? Não perder o café da manhã do hotel? Nossa, não se atrasar para o passeio de barco. É incrível viajar, mas isso, gente, não resume qualidade de vida, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Qualidade de vida não é viajar 3, 4 vezes no ano, né? Ter um iPhone, comprar Lindt, que é um chocolate que aqui é um preço no Brasil é bem caro, Nutella. Gente, qualidade de vida não é só isso. Qualidade de vida é estrutura. Que nem eu tô falando, eu tenho a minha realidade, cada um vai ter a sua. Tem gente que vai falar que a Irlanda é linda, maravilhosa, beleza. Eu tô dizendo a minha realidade. Só que assim, a minha realidade, gente, ela é diferente. Nós somos únicos, nós somos individuais. Porém, existe uma questão. Existe uma questão chamada estrutura. Então, o que eu tô trazendo para vocês, além da minha realidade, é estrutura. E eu os incentivo, se alguém estiver vendo esse vídeo, pesquisa, cara. Bota no ChatGPT, bota no Google, coloca essa questão da acomodação, da saúde, tudo que eu tô falando. Depois eu vou chegar à minha conclusão final. Eu espero estar sendo claro, estou tentando ser o mais abrangente possível. E às vezes, pessoal, eu me preocupo, às vezes, quando eu vejo alguns influencers da Irlanda, algumas pessoas que ficam, que fazem stories, fazem posts no Brasil e que a galera sempre posta assim, a Irlanda é isso, a Irlanda é aquilo, mas ninguém às vezes dá a cara a tapa de fazer o que eu tô fazendo agora. Tá entendendo? De falar a realidade da Irlanda, o que realmente acontece aqui, essa questão da moradia. Pô, gente, tem. Eu acho que assim, é uma coisa complicada. Ninguém, não tô dizendo que eles estão errados de fazer isso. Tem gente que não faz isso por maldade, pelo amor de Deus. Não tô falando que a pessoa faz isso de maldade. Tem pessoas que ainda estão nessa dopamina de Europa ainda, acabou de chegar, tá querendo, querer acreditar que aqui é de primeiro mundo, que o pior lugar do mundo é o Brasil. E tem pessoas que estão deslumbradas com isso ainda, tem gente que já caiu a ficha, tem outras pessoas que eu acho, é minha opinião, não tô atacando ninguém, mas eu acho que tem pessoas que às vezes também no Brasil, não todos, mas tem essa galera que acha que a Europa é o máximo. Então, assim, tem gente que quer sustentar isso, entendeu? Tem gente que fala assim, a galera do Brasil acha que aqui eu tô melhor do que eles, não que necessariamente a pessoa esteja. E ela fala, pô, vou sustentar isso aí, não vou ficar postando os perrecos, não. Não é obrigado a postar também, cada um posta o que quer. Mas tem gente que meio que acho que fica nesse castelo de areia de querer mostrar, mas eu tô na Europa, né? Eu tô melhor que todos vocês que estão no Brasil. Gente, eu falo pra vocês, eu afirmo. Tem gente que tá no Brasil que tá muito melhor do que gente que tá aqui. É. E eu não tô falando de gente rica, gente classe média alta, não, cara. Gente que tem uma casa, que só mora no aluguel, consegue morar no aluguel sozinho, divide com alguém, com a família. Tem gente que tem casa própria no Brasil, entendeu? Sobra um dinheiro no final do mês, faz um churrasco, consegue descer pra praia. Gente, aqui não tem nem sol. As praias daqui são assim, até algumas impróprias para banho. Tem lugares bonitos na Irlanda, também vamos separar, pelo amor de Deus. A Irlanda como ilha tem lugares maravilhosos, mas assim, pessoal, o dia a dia, cara, a estrutura é muito complicada. Eu cheguei à conclusão de que, cara, não compensa. Não vale a pena. Então, assim, sinceramente, eu não tenho intenção de oferir nada com esse vídeo, de dinheiro, de nada, de golpe, de nada disso, cara. Eu só acho que seria um desserviço, eu acho que seria um desserviço eu não gravar um vídeo como esse. Tá entendendo? Porque eu vejo todo mundo só falando, Irlanda, 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 mas ninguém fala, cara, disso. Isso aqui não é detalhe que eu tô falando. Isso aqui são pontos principais que você tem que considerar se você quer vir pra cá, ou se você só quer matar curiosidade. Gente, pelo amor de Deus, a galera tem que parar de romantizar a Irlanda. Falta muita coisa aqui, cara. O Brasil não é perfeito, eu sei, tem muito a melhorar, mas aqui tem problemas crônicos também, cara, que eles não conseguem resolver. A gente acha que às vezes a solução da nossa vida é sair do Brasil. E às vezes para algumas pessoas pode até ser, mas assim, eu acho que não é, cara. Tá entendendo? Eu acho que não é, sinceramente, assim, a solução dos nossos problemas está no Brasil. Nós temos que melhorar, buscar condições de vida melhores lá, estudar, cara, né? Buscar uma especialização, tentar melhorar de vida, porque assim, se europeu não consegue resolver os problemas deles, você acha que eles vão resolver os nossos? Dificilmente, cara. Então, assim, sobre isso, eu poderia até, se eu quisesse, o pessoal, abrir o meu Instagram e ficar fazendo caixinha de pergunta. Gente, vocês querem dicas sobre a Irlanda? Vocês querem ver o meu mercado do mês? Poderia pegar as 300 mil fotos que eu tenho de viagem, foto da Grécia, da Espanha, ficar postando.
Qual lugar desses vocês gostariam de ir pra engajar, tá entendendo? Querer ser influencer de Irlanda, porque atrai a atenção da galera que tá no Brasil. Pra gente que tá aqui, ó, a galera posta isso, a gente já sabe qual que é. Tem coisas, inclusive, que eu comento. Dá até uns debatezinhos. Eu vejo uns posts da galera assim, né, folclorizando, eu comento lá, falo, olha, mas tem que considerar isso aqui, hein, fulano. Aí dá discussão, às vezes a galera não gosta. Porque assim, pessoal, até quem grava esses vídeos, assim, que faz conteúdo, você faz o que você quiser, a vida é tua, cara. Não é necessariamente julgamento, mas assim, é uma questão de senso, entendeu? A gente tem que ser responsável com as pessoas. Então, tem que falar a verdade, cara. Tu tem que falar os pontos positivos, os pontos negativos, porque isso faz diferença. Então, às vezes eu vejo uma galera que acabou de chegar e falar, meu, tá no calor do momento ainda, talvez vai descobrir. Tem gente que tá aqui há 20 anos, não vai se tocar dessa realidade, ver a realidade de uma maneira diferente. Cada um às vezes vê uma realidade pra si. Mas às vezes eu vejo o pessoal que tá aqui já há um tempo já, pô. A gente que até troca uma ideia nos bastidores, reclama também, que reconhece essas coisas mais nas redes sociais, que é passar uma visão de que é uma maravilha. É falar mais um dia aqui na Irlandinha. Sei lá, eu acho que cada um, mas eu acho importante falar esses pontos que eu tô trazendo. Eu não conheci ninguém que fez isso pra falar a real. Nunca vi ninguém assim dar a cara a tapa, dar o nariz a torcer. Tem gente que também não quer, né, pessoal? Acho que demonstrar pra galera do Brasil de que tá num lugar que não é tão legal assim, não quer dar o nariz a torcer, tá entendendo? Quer ficar em cima daquele castelinho de areia, de tô no topo, tô aqui. Mas é cada um com a sua vida. E o preço que você paga é muito alto, pessoal. Eu tô quase concluindo o vídeo já. Porque, ó, vamos lá, você tem que considerar o seguinte, cara, migrar pro Brasil, eu não vou dizer que eu me arrependo, gente. Eu vivi coisas muito boas aqui, eu caí e levantei várias vezes, eu sofri aqui também pra caramba, viu? Passei muita coisa que nem minha família sabe, mas eu nunca fui querer de levar problemas pra minha família, sempre quis resolver minhas coisinhas aqui, graças a Deus. Porém, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, é um preço muito alto, cara. Eu não vou dizer que eu não teria vindo, mas eu acho que se eu soubesse, eu teria continuado no Brasil. Teria buscado uma formação lá, vindo para a Europa talvez para conhecer, não para morar, porque para viajar é bem legal, mas para morar, cara, é uma estrutura muito complicada. Eu acho que não vale a pena. O valor que você paga aqui é um preço muito alto em termos de moradia, abrir mão de saúde pública, você vai abrir mão da sua família. O tempo vai passando, cara, seus parentes eles vão envelhecendo, né? Vocês têm que considerar isso. Você não vai, às vezes você não vai ver seu pai, a sua mãe, seu irmão, seu sobrinho, sua sobrinha, por 1, 2, 3 anos, porque as passagens para o Brasil aqui são caríssimas e você tem férias, você tem a sua vida aqui, você não vai a hora que você quer, você pode planejar. Mas facilmente tem gente que fica, às vezes, eu fiquei 4 anos sem ir pro Brasil. Teve a pandemia também, teve outras questões envolvidas, mas, gente, não dá pra ir a cada 6 meses e você vai perdendo isso, cara. Aqueles domingos em família, sabe? O crescimento, né, das crianças da sua família, tá? Os momentos com os seus pais, você vai perder casamento, formatura, a preço de quê? Tá entendendo? Eu não acho que vale a pena. Ter dinheiro para guardar aqui é complicado. Não tô dizendo que tem pessoas que não guardem. Pode ser que sim. Acho bem difícil. Não é falta de planejamento meio da minha parte. Conheço várias pessoas que, com realidades diferentes, compartilham os mesmos sentimentos em relação a isso, porque tudo é muito caro. É complicado. Tem os custos altíssimos aqui também. Então, pessoal, eu sou grato pela minha vida aqui, eu tô muito feliz, né? Talvez algumas pessoas vão ver esse vídeo, vão falar assim que eu sou um brasileiro frustrado. Nossa, que eu tô cuspindo no prato que eu comi. Volta mesmo pro Brasil, que eu talvez sou um imigrante legal. Gente, eu sou muito grato, tá? Eu nunca estive legal. Eu sou formado. Hoje eu falo inglês fluente. Eu fiz 3 cursos de inglês. Eu sou formado numa faculdade, né? Eu sou formado em Business Management, uma faculdade que eu fiz por 3 anos. Eu sou graduado. Tem um vídeo no Instagram da minha formatura, eu de beca. Tem um outro vídeo que eu peguei bem curtinho, ele chamando o meu nome, eu pego o meu diploma lá, o pessoal aplaudindo. Então eu sempre fui trabalhador, pessoal. Eu nunca vim aqui fazer coisa errada, tá? Nunca, não fiz no Brasil, não vou fazer na Europa, né, meu? Eu saio daqui pela mesma porta que eu entrei, beleza? Pela porta da frente, de cabeça erguida, com a experiência de mundo que eu tenho. Eu cheguei aqui com 22, 23 anos, eu tenho 30 hoje. Então, assim, eu não sou um brasileiro frustrado, pessoal, nada disso. Tô bem feliz de regressar pro Brasil. Sei que vai ser um recomeço, sei que eu vou ter coisas para fazer, né? Mas eu tô me planejando com isso já. E tenho outros projetos, não vou compartilhar aqui no vídeo agora. Quem sabe em outro momento. Mas eu tenho meus projetos de vida, cara. Eu quero voltar pra minha família, voltar pra minha cidade.
curtir praia, cara, nossa comida aqui é a melhor comida do mundo, voltar a ter acesso à saúde pública, né? E estudar, cara, estudar, ler muito, continuar progredindo. Então, hoje, o que eu tenho para dizer? Acho que para quase chegar a concluir esse vídeo, eu tô feliz que eu consegui gravar até aqui, que minha memória tava meio ruim, mas tá rolando. Memória do celular, né? Eu acho que, sinceramente, pessoal, pra quem tá vendo esse vídeo, tem gente que vai falar assim, cara, não tô ouvindo nada do que você tá dizendo, não tô nem aí, eu tô indo pra Irlanda. Brilha, brilha, que Deus te abençoe. Se você quiser vir, você vem. Se perguntar pra mim o que eu acho que não vale a pena. Você trocar o seu emprego, a sua estabilidade, cara, tem gente que tem casa própria no Brasil, tem um trabalho estável, gente, pelo amor de Deus. Não troca pela Irlanda, cara, não troca por isso aqui. Não vale a pena. Pô, mas eu trabalho num lugar que eu não gosto. Cara, faz um concurso público, cara. Pega um edital aí pra prefeitura da sua cidade, estuda, cara. Tenta melhorar de vida no Brasil, cara. Porque largar tudo, o preço a ser pago, eu acho que é um preço muito alto. Você pode vir, você pode ter uma visão diferente da minha, essa é a minha opinião. Minha, pessoal minha. Se você discorda, é seu direito, tá tudo bem. Mas eu acho que é um preço que não vale a pena ficar longe do sol, cara, longe da família, sabe? Tão distante. Olha, eu tô amarelo aqui. Isso aqui é falta de sol, ó. Eu sou bem mais moreno que isso. Aqui não tem sol e, gente, afeta muito a nossa saúde mental. Vocês não estão entendendo, cara. Seu sistema. Você fica triste, cara, sem sol. A gente passa às vezes 3 semanas sem ver sol. Tudo bem que eu já sabia do tempo. O tempo pra mim ainda é ruim, mas não é o pior. O pior é mais a estrutura mesmo, a falta da qualidade de vida que tem aqui. Mas tem tudo isso, cara, todas essas questões. O Brasil não é perfeito, cara, mas ainda assim eu acho o Brasil muito melhor do que a Irlanda. É a minha opinião. Às vezes eu juntei tudo isso aqui que eu falei no vídeo pra vocês, se vocês prestaram atenção. Cara, junto tudo isso eu falo assim, pô, isso aqui é país de primeiro mundo? Pra quem? O Estado, eu acho, né? O Estado que deve ter muito dinheiro é primeiro mundo pra eles, porque se não tem moradia, não tem saúde pública, acabou. Acabou, pô. A gente já não tem que falar de qualidade de vida aí. Pra mim, né? Pelo menos. Então é isso. Pensa bem, cara. Eu não sei se esse vídeo vai chegar a alguém. Eu ficaria muito feliz se pelo menos esse vídeo chegasse a uma alma, uma só. E fizesse, nem diga a pessoa concordar comigo, mas se fazer a pessoa pensar. Pô, cara, eu acharia sensacional. Pessoal, acho que eu ficando por aqui. Pô, eu fiquei uma semana inteira pra fazer esse vídeo, cara. Minhas sinapses estavam assim, ó. Muitas analogias, pensando muita coisa. Eu espero ter conseguido trazer tudo. Vou postar esse vídeo no Instagram. Óbvio que se você tá vendo esse vídeo, ele já foi postado também. Eu vou postar no YouTube, no Facebook. Eu vou deixar o meu Instagram aberto. Ele é fechado geralmente, não porque eu posto nada demais. Eu não posto nada da minha vida pessoal. Não, porque eu não ligo muito mesmo não, mas eu vou deixar lá também. Se alguém quiser deixar um comentário, cara, pode deixar. Quiser comentar alguma coisa lá no vídeo, não quiser reagir ao vídeo, quiser mandar uma mensagem pra mim, pode mandar. Eu já fiz chamadas de vídeo com pessoas no Brasil, pra quem não sabe, ligações. Gente que queria vir pra cá. Lá atrás eu aconselhava às vezes a galera, falei, cara, vem ter experiência. Hoje em dia, com a consciência que eu tenho com 30 anos, eu não recomendaria de jeito nenhum, só pra viajar. Mas vou deixar lá aberto o perfil. Se alguém quiser mandar alguma coisa, mande. Se não quiser, tá tudo bem. Pessoal, lembrando, é a minha opinião. Você tem todo o direito de concordar comigo, de concordar parcialmente, de discordar totalmente e de discordar parcialmente. É o seu direito. A única coisa que eu peço é não me xinguem, tá? Não me mandem mensagem me xingando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Vamos ser maduros. É só a minha opinião. Você pode concordar ou não. Essa é a minha realidade, a minha visão de mundo. Tá bom? E que mais? Acho que é isso. Se você tá vendo esse vídeo, estiver no Brasil, tiver alguém que tá pretendendo vir pra Irlanda, cara, eu recomendo enviar esse vídeo. Você pai ou você mãe, de repente, que quer dar um intercâmbio para o seu filho, facilitar a vinda dele para ter essa experiência, cara, eu de coração, gente, é minha opinião, você pode ouvir ou não. Não recomendo. Incentiva ele a estudar no Brasil, melhorar de vida aí, cara. Mais uma vez, pessoal, eu digo, não compensa, na minha opinião, não troca, cara, a tua estabilidade no Brasil, teu emprego próprio, teu carrinho, sua família pra vir pra cá, cara. Não vale a pena, sinceramente. E depois que você troca tudo, é difícil você voltar. Você não vai voltar dificilmente uma semana, só se você tiver muito dinheiro, porque você abre mão de tudo. Você vende carro, você pega todas as suas economias, e aí pra voltar,
leva tempo que você precisa se programar para voltar. Já pensou que loucura? Não todo mundo, né? Mas geralmente é assim, né? Até para voltar, pessoal. Não é só comprar passagem no meu caso, né? E, pum, voltar no outro dia. É todo um planejamento, eu preciso juntar dinheiro, eu preciso me programar, minha vida é aqui, minhas contas são aqui, salário, tudo, eu preciso, assim, eu tô fazendo todo o planejamento para poder voltar pro Brasil. Um dia eu posso viajar para Europa de novo, mas agora eu quero conhecer a América Latina, cara. Viva a América Latina, quero ir para o Panamá, quero ir para Costa Rica, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, México. Cara, o mundo, o centro do mundo, pessoal, não é a Europa. A Europa, a Irlanda eu acho que é uma farsa, a Europa é uma farsa e, e é isso. Estados Unidos é duas vezes farsa, tá? É muito pior, mas o assunto não é lá, o assunto é a Irlanda, a gente vai se manter aqui. Então é isso, meus queridos. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Eu queria falar muito mais ainda, cara. Nossa, muito legal gravar esse vídeo. Muito bacana. Queria falar mais e mais. Podia fazer mais algumas analogias, mas eu acho que eu resumi legal tudo, né? Valorize o seu país, cara. Ame o seu país. Ame o nosso Brasil. Eu vejo, às vezes, só para concluir, como outros latinos, né? Do Peru, de outros lugares, Uruguai, como eles amam o Brasil, cara. Só uma dentro que eu queria fazer. Às vezes me aborda, você é da onde? Eu do Brasil. Eles chamam a gente de irmão. Nossa, você é do Brasil, irmão. Eu falo, caramba, né? O pessoal da América Latina é tão. Às vezes eu fico até como retribuir. Eu retribuo também, né? Mas eu fico assim, caramba, olha a recepção dos latinos, como eles amam o Brasil. A maioria deles adoram o Brasil. E é nós por nós, pessoal. A Europa tá cagando pra gente, os europeus estão cagando pra gente. Tem um outro que é legal, mas assim, eles não estão nem aí. Quer que a gente se lasque, entendeu? Essa é a verdade. É nós por nós mesmos, a gente precisa ficar unido. Viva o Brasil, viva a América Latina. É isso. Pessoal, vou ficando por aqui então. Eu acho que consegui gravar o vídeo inteiro. Graças a Deus. Obrigado por quem assistiu até aqui. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe todo mundo aí. Você que assistiu esse vídeo. Obrigado. E é isso. Tchau.